Bom, então estamos iniciando o segundo episódio da nossa série Os Quatro Elementos da Natureza na Astrologia e no Tarô. E a nossa convidada especial é a psicoterapeuta junguiana e astróloga Sueli Murdoco. Em 2024, nós já fizemos uma série de entrevistas onde ela dissecou os 12 signos e como que a gente pode usar essas informações para nosso autoconhecimento. Este ano também nós vamos iniciar com 12 programas, um por semana. Já fizemos a classificação dos elementos, e o que são os elementos de água, terra, fogo e ar, dentro do zodíaco. E essa de hoje, como que o indivíduo vê a vida? A gente já podia entrar de sola nesse tema, considerando aí, eu sei que eu nasci no signo tal, né? E como que eu consigo ver a vida de acordo com esse meu signo que eu tenho de abertura, de entrada na vida? Então, como nós estamos falando agora especificamente do elemento do signo do Sol, né? Então, demos exemplo, por exemplo, um signo de Leão, nós estamos falando mesmo do Sol. Falando do Sol, estamos falando de Leão. Falando de Vênus, estamos falando de Touro e estamos falando do elemento Terra, né? Do elemento Fogo do Sol, de Leão e assim por diante, né? Então, o que esse elemento signo o elemento do signo do Sol revela? E revela novamente o self, o centro dessa pessoa, onde a consciência está enraizada. Da onde ele vem? Né? Ele vem deste elemento, ele vê a vida, as experiências que ele está sintonizado tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com este elemento. E tem a ver com, importante é isso, as atividades da onde ele tira a força dele. Tá? A gente vai ver mais para frente que o signo do Sol, o signo do ar, da onde tira, para se revitalizar, da onde ele tira essa força, da onde ele tira essa energia. Tá? Então, é aí que você vai identificar, não, eu sou de terra. Como é que eu enraizo? Que consciência eu tenho? Que visão eu tenho do mundo? É isso. E, por exemplo, nos signos de fogo, né? Já que a gente começou a falar do fogo, né? E você falou no encontro passado que o fogo é o sentido da vida. Até na história, né, da natureza, a era do fogo, depois a era do gelo, né? E o fogo é isso, é a fagulha, né, de vida. Isso. E é o começo, né? Se você for, a gente vai se lembrar que o começo abre com fogo, o zodíaco abre com Áries, né? Com Áries, tá? Com Áries, a primavera, então tudo, então a vida urge, é o calor que urge, eu quero, né? É o eu quero, eu sou, é o sol, é o sol. E o que é real, por exemplo, para esse elemento, o elemento do signo do Sol? É interessante que a pessoa vai focalizar, né, a energia e vai sentir a vida como esse elemento. Então, nós vamos falar o seguinte, o signo do ar vive no reino do abstrato. Então, o que é real para ele? É o pensamento. O que é real? No caso, você está falando de Gêmeos, Libra e Aquário. Exato, exatamente. O que é real para os signos de ar? Por mais que o outro diga, imagina, pensamento real desse jeito, imagina a Terra falando com o signo de ar. Mas ele falando, claro, ideias, pensamentos são tão reais. Para esse tipo que tem as ideias como principal, é real, porque ele entra em contato com a vida através do pensamento. É óbvio que este signo de ar, ele tem que desenvolver o fazer, mas no primeiro momento ele vai pensar. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho numa equipe de trabalho pessoas do signo de ar, vamos pensar aí na publicidade, que é o pessoal do criativo, né? Que tem. Sim. Então, uma pessoa que trabalha com criatividade e seja a essência dele de signo de ar, ele vai ter mais facilidade de acessar as ideias?
exatamente isso. Lembrando, inclusive, que criatividade também é fogo. Fogo é criatividade, tá? E o ar é... O ar é pensamento, ele faz conexões. Ele faz conexões. Isso, e aí o que você está falando? Lembra que a gente viu que o ar e o fogo, eles se conectam, eles são da mesma divisão, eles são do mesmo. Eles são masculino, eles são yang, eles são para luta. Eles são para fora e eles se conectam. Ou seja, o ar, ele movimenta a criatividade do fogo. Tá? É exatamente isso. Só que sem ir, por exemplo, aí como é que a gente junta? Sem a terra, ou seja, sem trazer essas ideias, essa criatividade para a terra, ou seja, então, como fazemos? Como isso vai se transformar num comercial? Né? Eu vou imaginar que isso é assim, entendeu? Então precisa da terra, tá? Como o signo de água, tá? Acha o mundo. Aquilo que é real para o signo de água. Para o signo de água, as emoções são mais do que reais. Porque a vida, ela urge dentro dela, tudo é profundo, tá? E determina o comportamento dela. Então, se eu conto alguma coisa para o elemento água, ela vai sentir, ela vai ser empática, ela vai sentir o que você sente, o que eu sinto. É assim que é o real. Para ela é isso, tá? Então, determina o comportamento. Ela vai te dar um conselho, ela vai chorar com você, não sei, de alguma forma ela vai se sintonizar com o seu sentimento, tá? Vai tentar até cuidar de você, é água, tá? Esse é o real para isso. E o fogo? E aí eu esqueci de falar. Signos de água, câncer, escorpião e peixes, para as pessoas se identificarem. E os signos de fogo, Áries, leão, sagitário. Então, o que é real para o fogo? É tudo que for uma atividade inspirada e excitada. E o exemplo que você deu de uma agência de propaganda, você imagina assim, tem que fazer uma propaganda a respeito de bicicletas. Todo mundo já começa a olhar para o ar, né? Para cima, para tentar essa inspiração, para ver se desce, se baixa alguma coisa. E tudo é muito agitado. É como o fogo, ele é calor. As energias são muito rápidas, tá? Então nós estamos falando de calor e também de futuro. Sabe, você olha para cima assim, aquilo que não está aqui. Ele está por aqui. Ele está por aqui, tá? Então é importante entender o seguinte, que o fogo precisa ficar nesse estágio de tentar essa conexão com a criatividade, com a inspiração, senão ele não fica bem, ele pode até adoecer. A felicidade não traz. Então nós estamos falando de fogo, mas quando a água, o ar, ou qualquer outro elemento não está na conexão da própria energia, tá? E a gente vai ver o trabalho, se ele está num trabalho diferente, aí ele fenece. Porque o sol não brilha, vamos imaginar. Não brilha. E a terra? Esqueci da terra, não? Sim. Então, fogo, terra, touro, virgem e capricórnio. A gente vai sempre, muitas vezes, repetir a mesma coisa. Mas o que é real para os signos de terra? É óbvio que é o mundo material. Aquilo que ele vê, aquilo que ele capta com os sentidos, tá? E o que é real? Preocupação com a sobrevivência e o próprio trabalho. Porque a terra vive para isso. Ele preserva, né? A terra preserva. E a terra materializa. Então a terra vai dizer o seguinte, nossa, adorei a ideia de vocês. Perfeito. Então vamos agora ver como é que a gente vai viabilizar isso na matéria, ou seja, trazer para o mundo conhecer. Terra. E vamos trabalhar muito, hein? Vamos trabalhar muito, porque terra precisa trabalhar. E é engraçado que a gente deu esse exemplo assim, de uma equipe, né? Por exemplo, de um criativo da publicidade, mas tem qualquer outra área. Mas como a gente já fez ano passado, né, sobre os signos, a gente tem
todos esses elementos na gente. Não significa que tem que ter um de leão com um de câncer, com um de touro e com um de gêmeos para formar uma equipe. Não, às vezes a pessoa trabalha sozinha e se ela tiver esses 4 elementos equilibrados, ela consegue dar conta. E você sabe, falando nisso, é difícil a gente ter bem equilibrados. O que a gente pode ter, sempre vai ter um que se sobressai, mas não se sobressai tanto, entende? Então, se você tiver mais ou menos na média, todos, isso, vamos dizer assim, isso é um mapa mais ou menos também de exceção, porque a gente não tem, a gente sempre tem um que se destaca mais, um menos, às vezes um que é quase nada, e é esse que a gente tem que conscientemente entrar em contato. Que está em falta, está em carência. Isso, aí, você entendeu? E eu quero emendar. Se eu sei, por exemplo, eu fiz o meu mapa natal, meu mapa pessoal, não é aquele signo geral para todo mundo. Eu fiz o meu mapa e eu percebi que eu tenho pouco, por exemplo, pouco elemento ar, né? Nesse autoconhecimento, eu saber isso, eu consigo, com autoconhecimento, com ajuda terapêutica, eu consigo, eu própria, me retroalimentar disso que me falta? Sim, sim. Porque você tem a consciência. E aí, novamente, a gente fala, fazer terapia, que é interessante, eu não estou dizendo que você tem que fazer só para isso, porque de alguma forma, se você tem muita carência de um elemento, isso te faz falta. E isso pode, na sua vida, se reverter em algum tipo de dificuldade. Exemplo, falta de ar, né? Falta do elemento ar. Tá? E veja o seguinte, o ar também tem a ver com respiração. Ar tem a ver com comunicação. O ar que eu respiro é o ar que todos respiram. E isso é a comunicação. Então, normalmente, a pessoa que tem pouco ar, não é que ela não tem, por exemplo, pensamento, né? Porque a gente já juntou comunicação. É mais comunicação nesse sentido. É difícil ela sair e colocar para fora e se expressar. Tá? Isso tem dificuldade. Por quê? Se ela tem pouco ar, ela deve ter muita água, que é a função complementar dela. E se ela tem muita água, ela fica vivendo nos sentimentos dela. Ela tem medo de se expressar, porque de repente ela tem muita ansiedade. Por quê? Porque ela fantasia um monte de coisa. Tá? Então, usar outra função, que seja o racional da Terra. Você percebe como é que isso funciona? E daí a terapia funciona no equilíbrio das funções? Né? Tá. Muito sentimento, né? Pouco racional, que seria também o pensamento, né? Conseguir elaborar, desenvolver essa elaboração racional, entendeu? Para que ela não fique tão afogada nos sentimentos. Essa água afoga. Porque assim, o elemento do qual a gente nasceu não nos aprisiona. Ele é um dos elementos que nos... Isso. Né, essa é a nossa identidade, mas a gente não é aprisionado, né? Ah, eu sou assim porque eu sou de Gêmeos, ponto. Não, né? Eu vou dizer o seguinte, que legal você é de Gêmeos, então você é comunicativo, se você tem esse elemento ar, também forte no seu mapa, né? Você é mais racional, você é comunicativo, você é curioso, grande, mas se isso resvala, e sempre resvala, na energia do negativo, que tem a ver, eu não me comprometo, né? Porque o ar, vamos dizer assim, os Gêmeos, ele não quer muito, porque ele tá borboleteando. Então, aquele beija-flor que beija uma florzinha, outra florzinha, e já fui, tô indo. Né? Então, o comprometimento não tem, e nem o comprometimento de realização. Então, é muito pensamento,
né? São muitas ideias e que normalmente os gêmeos falam, olha, eu estou pensando, não necessariamente eu vou fazer. Inclusive, né, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente já tem uma série, uma playlist dos 12 signos que a gente fez o ano passado, em 2024, com a Sueli, em que a gente disseca cada signo, os seus pontos positivos, que é a luz, seus pontos negativos, que é a sombra, e como resolver, porque não é só veredito, não. A gente dá o caminho das pedras, a gente que é tipo a Sueli. E eu acho, Sueli, que a partir disso, então, a gente poderia ficar, né, por aqui nesta gravação, que a gente começou aí com os 4 elementos da natureza, e agora como que cada elemento vê a vida. E no próximo encontro a gente vai falar como é que a gente pode recarregar essa energia básica com a energia do sol. Mas a gente agradeço muito, muito, muito sua presença e semana que vem a gente está junto de novo para dar sequência à nossa série. É uma série de 12 episódios sobre os 4 elementos da natureza. Muitíssimo obrigada, meu amor. Obrigada. Um prazer. Até semana. Até. Beijo.